Bom dia, Couto. Bom dia, bom dia. Tudo bem? Tudo bem, meu cara? Tudo jóia. Bom dia, pessoal que nos acompanha aqui ao vivo no LinkedIn, ou os que vão poder assistir aqui depois, tanto no LinkedIn da Truework, quanto no nosso canal do YouTube. É muito legal poder bater esse papo aqui de novo. A Truework tem como plano aqui e propósito sempre ter um espaço, né, de webinars, um canal onde a gente possa conversar com pessoas interessantes, inteligentes e que vão trazer sempre bastante conhecimento, e eu acho que compartilhar conhecimento é sempre muito bom. E hoje quem está aqui com a gente, e agradeço já de antemão, é o Felipe Couto. Felipe Couto, que é especialista em inovação e novos negócios, né, que hoje tem essa função de direção de novos negócios e de inovação dentro do grupo Akeama, aqui de Curitiba, que depois vai poder se apresentar aqui e bater um papo com a gente sobre um tema que eu achei extremamente provocador e interessante, que é o choque da realidade da ciência, né, dos resultados da inovação nas empresas brasileiras, e que, infelizmente, né, no fim de abril, ali no dia 30, que era originalmente a nossa data, não pôde participar porque teve um problema de conexão. E eu vou começar o nosso papo aqui, falando sobre isso, até tinha falado antes contigo, na China que hoje para nós é considerado aí, eu acho que o berço da inovação, da tecnologia, eu ouso dizer aí que é o novo Vale do Silício, por tudo que ocorre lá, mas que teve problema de internet para quem é de fora. Então, Couto, bom dia, obrigado, cara, pelo teu tempo, e começo com essa brincadeira aí, né, de como foi a China e de como foi não se conectar na China. Então, bom dia, Otto, novamente, todos os colegas da Truework, é uma satisfação estar aqui com vocês nesse espaço, e aí também quem está nos acompanhando, assistindo, ao vivo e depois assincronamente, né? Então, assim, realmente, enfim, fui pego aí por essa dificuldade lá da China. Lá na China tem muitos aspectos positivos, mas me perguntaram, o que você não gostou de lá? E eu, na época, foi bate-pronto, foi essa questão da conectividade, porque eu fui com um plano de celular global aqui do Brasil, mas não funcionava tão bem. Então, assim, foi quase sempre 4G, né? A opção de contratação de um plano lá não me recomendaram. Porque, enfim, tem toda a questão de VPN também, contratei uma VPN para a gente poder estar acessando e se comunicando, né? Então, assim, conversando com diferentes faixas etárias, né? Geralmente os mais jovens, mais abertos, de tocar temas mais sensíveis. Conversei um pouquinho sobre Taiwan, muito sutilmente, né? Conversei sobre a questão do olhar ocidental aqui nosso em relação a desse controle, Sim. mas realmente essa questão das mídias sociais, aí toca conectividade para nós aqui, né? Que, poxa, hoje a gente sem WhatsApp é muito difícil, né? E foi o que aconteceu lá, são 11 horas de diferença e era véspera de feriado, né? Dia 1º de maio, que é um feriado global. Sim. Só que eu não sabia que lá eles têm um feriado estendido. Então, assim, tava uma logística terrível, assim, porque são 5... toda a semana seguinte também era feriado, né? Então, eles aproveitam muito para se locomover. E aí eu estava em trânsito, fiquei... Se eu não estava conectado no hotel e tudo mais... Então, sim. Assim, aí eu estava em Shenzhen, uma das principais regiões da China, enfim, mais desenvolvida em questão de tecnologia e inovação. Eles fazem essa associação mesmo ao Vale do Silício. E lá tem, eu acho que só em Shenzhen deve ter... 20 milhões de pessoas, enfim, tem várias cidades ali pertinho, deve ter 40, 50 milhões de pessoas ali, né? Então, é uma logística pesada, né? Um trânsito muito pesado nessa ocorrência em função do feriado, né? Então, assim, de fato, para nós, né? Mas até recentemente eles lançaram lá baixaram uma medida de acabar com os influencers digitais nas mídias deles, né? Muito WeChat. Sim. De toda essa questão de ostentação, de luxo. Então, eles aniquilaram os perfis, né? Então, perfis que lá tinham lá 3 milhões de seguidores, 4 milhões de seguidores, rapaz, com essa pauta, com esse conteúdo, né, de promover marca, luxo, eles simplesmente deletaram, né? Então, tem uma realidade diferente da nossa, não estou aqui fazendo um juízo de valor em si, perfeito. Mas tem essa condição do que
Partido Comunista e governo, entendi também que são duas entidades separadas, né? Sim. Determinam, enfim, segue-se, né? Então, Segue-se. essa é a minha experiência lá. Em contrapartida, eu vou mudar aqui a nossa tela para o teu material aqui, que você vai bater o papo conosco. Eu acho que é unânime essa percepção do nível ou do quão avançado eles estão em relação à tecnologia e essa mentalidade de inovação que gera resultado, não é? Isso mesmo. Então, assim, eu estava lá imerso, né? E, enfim, ia poder falar do local, né? Do chão, mas isso certamente influenciou a minha reflexão, que a gente já tinha discutido, né? Aqui eu gosto, né, assim, colegas, ter algumas provocações, né? E aí, obviamente, esse título é bastante provocador, principalmente para mim, que atuei durante muitos anos na área, né? Mas, assim, o pragmatismo, né? Então, assim, eu percebi elementos de pragmatismo na feira, né? Então, eu participei da Canton Fair, né? Que é uma feira, enfim, gigantesca, né? E também todas as interações com as empresas, né? Nós, no Grupo Akiyama, nós temos diferentes fornecedores chineses, não só chineses, mas também chineses, tem de Taiwan, Japão e China, né? E aí tive essa oportunidade de estar interagindo em diferentes cidades, em 3 cidades, com diferentes fornecedores, e essa orientação ao pragmatismo, né? Então, dependendo da perspectiva e do conjunto de valores de cada um, pode ser até antagônico à inovação, mas lá é uma realidade que eu vi que isso caminha junto, né? De como você conseguir fazer coisas novas, diferentes, mas de uma maneira pragmática. Então, isso é sobre um pouquinho que a gente vai estar conversando aí ao longo desse nosso bate-papo. Maravilha. Então, Couto, a palavra é sua. Vou passar aqui para você poder apresentar da expectativa de protagonismo à irrelevância, o choque de realidade da inovação nas empresas brasileiras. Está contigo. Eu vou ampliar aqui a apresentação para o pessoal que está acompanhando poder ver melhor. Mas qualquer interferência, ou se alguém tiver alguma pergunta, só mandar aqui no chat. A gente está antenado aqui para poder compartilhar aqui. Está contigo. Ótimo. Obrigado, Otto. Pode ir até já para o próximo. Então, assim, uma primeira questão, né? Me apresentando aqui não como... a gente vai falar muito sobre essa questão de palco e tudo mais, não é isso, é muito mais para elucidar e explicitar da onde vem esse conteúdo, né? Porque eu trouxe o que eu observei, né? Então, eu apesar de ter uma titulação acadêmica, enfim, de mestrado, eu mesmo no mestrado é muito mais dessa prática, dessa vivência, que é a minha vivência, né? Então, isso eu falo com muita tranquilidade, a minha vivência é muito restrita frente a toda a realidade dos fenômenos que estão acontecendo, particularmente na área de inovação, mas o que eu observei, eu procurei aqui sintetizar desses quase 20 anos, né? Então, Paraná Tecnologia, que é uma agência que trata aí com os recursos do Estado na área de inovação, investindo, né? O Estado do Paraná é o único estado que seguiu um espelhamento que existe no governo federal, que é FINEP e CNPq. Então, existe a Fundação Araucária no Paraná, e existia o Paraná Tecnologia, que hoje tem uma nova nomenclatura, que é a Unidade Gestora do Fundo Paraná. Depois, eu fui para o Tecpar, né, um instituto de pesquisa aqui do Paraná, com uma história belíssima, né, enfim, de vários aspectos, né, desde a produção de vacinas, até mesmo do empreendedorismo, a Intec, a nossa incubadora, né, que lançou a Bematec, né? Então, só de falar esse referencial aí, quem é mais das antigas já sabe a contribuição que o Tecpar deu e tem dado, né? E a Federação das Indústrias, ele lá foram 12 anos, e aí em diferentes funções, ora como FIEP propriamente dita, ora como Senai, e por fim, nos últimos 4 anos aqui numa empresa privada atuando aí no mercado de identificação e automação industrial, que é o Grupo Akiyama, né? Passei por temas, né, como Open Innovation, Venture, capital empreendedor, né? Capital de risco, né? Ecossistemas de inovação, atuei como especialista em captação de recursos, enfim,
a gente nem conta mais, né? Enfim, alguns milhões aí para várias empresas, diferentes realidades. A gente prestava essa consultoria lá na Federação das Indústrias, também de lei do bem, lei de informática, todo esse arcabouço de estímulo financeiro à inovação, né? E aí coloquei como cogestão, né, de dezenas de projetos, né? Algumas uma gestão propriamente dita, outras eram projetos de cooperação, né, através aí do Hub de Inteligência Artificial, os institutos de inovação e pesquisa de tecnologia aqui do Estado, e aqui propriamente na Akiama também, né? Então, eu tenho uma formação acadêmica do mestrado, que eu achei que foi muito, muito, muito valiosa, de trazer, né, esse viés mais acadêmico, e aí, enfim, MBA e alguns cursos de curta duração também. Então, enfim, em pouquíssimas palavras, essa posição, eu julgo de humildade, de alguém que tem mais de 20 anos atuando na área, mas que traz essa contribuição como um testemunha, não como alguém dono da verdade, jamais. Eu gostei muito dessa frase, viu, Couto? Não vi como teórico, vim como testemunha. Eu acho que isso é bem importante. Eu só queria fazer uma parte, ressaltar, você falou uma coisa importante aqui, que é a do governo do Paraná, né? Desde a Fundação Araucária, Tecpar, entre outras iniciativas de estímulo à inovação e à tecnologia. Também como testemunha, eu acho que é sempre válido quando a gente tem ações públicas louváveis e que, para mim, tem essa visão de gestão de um Estado e não política, mas o governo do Paraná também lançou em 2023 para 2024, através da Secretaria de Estado de Inovação, um programa chamado Paraná Anjo Inovador, Sim. Em que o Paraná faz um investimento, e é o único estado no Brasil a fazer um investimento anjo em startups. Eu fui sócio de uma startup que participou desse programa, já está indo para o terceira edição. Então, iniciativas como essa são importantes, né? Quando a gente fala de inovação e de poder público atuando, né? Como isso. E o que você falou do mestrado, eu comecei o meu agora, e fica aqui um estímulo para todos que estão nos ouvindo, etc. Acho que quando a gente fala de tecnologia, inovação, gestão, empreendedorismo, entre outros, essa visão acadêmica e de voltar para a academia e de estudar e de se preparar, essa sinergia entre mercado de trabalho e mercado acadêmico, ela é muito importante, né, Couto? Sem dúvida, sem dúvida. Eu sou formado em administração, então esse reforço acadêmico para mim foi muito bom. Eu tive a oportunidade de conhecer outras escolas de administração no mundo, né? Então, sem dúvida, o mestrado me ajudou muito. Eu, apesar de ter um viés acadêmico, né, eu acho que assim, cabe aí ao profissional, ao aluno, fazer as conexões e tudo mais, mas sem dúvida o reforço acadêmico em qualquer área é muito bom, muito bem. Perfeito. Vamos lá. Vamos em frente. Então, assim, no próximo slide, é só fazer o último merchan na nossa aqui da Akiama, né? Enfim, claro. A empresa tem 20 anos, mas esse próximo slide aí mostra um projeto, o mais recente, né? Que enfim, eu pude acompanhar do início ao fim, e aí todos que viajarem para fora do país podem observar ali quando você estiver fazendo sua imigração, processo migratório, né? Seja de saída, seja de entrada, mas principalmente ali em Guarulhos já são outro dispositivo, mas nos outros aeroportos a gente faz então o processo de autenticação de passaportes, né? Então aqui é um projeto de inovação extremamente desafiador, foi extremamente desafiador. A gente faz a validação, a autenticação desse documento, confrontando ele com marcas de segurança, né? Então tem modelos matemáticos ali de algoritmos de inteligência artificial, que ali aquele modelo esquemático ali mostra, para reconhecer marcas de segurança. Então, assim, são poucas empresas no mundo, eu tenho rastreado 4 empresas no mundo que detêm essa mesma tecnologia que nós, aqui uma empresa brasileira, detemos, em termos de variedade, multiplicidade de países, são mais de 140 países na nossa base de dados, com diferentes tipos de modelos, né? Então, hoje no Brasil, a gente tem 2 modelos de passaporte vigentes, né? A imagem que está mostrando ali, do lado direito, a imagem ultravioleta, tem o modelo mais recente, que é belíssimo, inclusive, mas, então, esse é um desenvolvimento tecnológico nacional que está no mercado, está em atuação, e aí eu acho que é a forma aí
de quem está nos acompanhando, eventualmente que vai viajar para fora, poder interagir com uma solução nossa, além, obviamente, do projeto mais conhecido, que é todos os eleitores brasileiros passaram por soluções da Akiyama quando foram ali coletar sua biometria e sua foto, né, para fazer todo o processo de reconhecimento e validação no processo eleitoral. Então, essa é a parte aqui do Merchan, da Akiyama, uma empresa de médio porte, com tecnologia nacional, com os seus desafios, né, de uma empresa de médio porte, tendo que elencar, priorizar, selecionar projetos. Então, muito aqui do que eu venho falando traz dessa experiência que a gente está tendo aqui dentro da Akiyama. Perfeito. O próximo, por gentileza, Walter. Vamos lá. Então, aqui é mais uma questão de provocação, né? E eu não sabia, mas eu tive acesso a a etimologia da palavra provocação, né? Então, justamente a gente enxerga e entende provocação como algo antagônico, ou talvez de chamamento de atenção, mas separando as palavras provocação. Então, está promovendo aquilo que é a vocação, né? Então, imagine-se lá, a gente em 2018, num evento de inovação, o palestrante perguntando assim, quem aqui tem... Quem tem um hub de inovação, ou quem participa de um hub de inovação, certamente muitos levantariam a mão. Agora, essa realidade de hoje em dia já é diferente, né? Inclusive, eu tenho observado muitas empresas deixando de participar. Então, novamente, a minha experiência, a minha vivência, não quer dizer que todas as empresas deixaram de participar de hubs, mas que existe um arrefecimento desse movimento, isso para mim me parece muito notório. Ok. Então, por gentileza. Então, assim, aí vem uma pergunta, né, que a gente vai estar discorrendo e discutindo, né, porque, né, se algo era a menina dos olhos lá em 2018, enfim, 2018 que eu associei de maneira aleatória, podia ser 2010, 2012, mas certamente é mais ou menos nesse interim de anos aí que teve um boom, né, isso vem sendo... Não sei se a palavra desmontada é muito forte, mas vem sendo desmobilizada, vem sendo diminuída, vem sendo restringida, né? O que isso nos mostra e nos conta quando esse hype, né? Esse hype vai passando. Próximo. Vamos lá. Essa foi a minha observação, e aí foi, puxa, me ajuda aqui, chat, me ajuda a calcular essa minha observação em elementos do que vem sendo discutidos. E dois que eu gosto muito, né, o Steve Blank, né, e o Osterwalder, né, eles identificaram isso, né, e aí eu vou dar mais ênfase aqui a esse artigo do Steve Blank, né, que ele chamou de teatro da inovação. Isso foi lá em 2019, né, então já faz um tempinho também, mas ele, sabiamente, ele como um acadêmico, né, observando isso, associando, né, muito do que via se vivendo inovação como essa expressão, né, do teatro, né, nesse aspecto pejorativo, né, de uma ficção, né? Então essa minha observação, ele encontrou um respaldo aí em algumas das principais referências que eu tenho por mim, né? O Osterwalder é fantástico, né? Com a questão do Lean Startup, como isso tem dinamizado a gestão da inovação nas empresas. Perfeito. Para quem não sabe quem é o Alexander Osterwalder, foi o pai do Design Thinking, do método Canvas, foi o cara que desenvolveu isso, né? Começou lá com o Business Model Canvas, né? Depois Business Model Canvas. Value Proposition, e ele continua, hoje tem o Strategizer, né? O material no site dele fica a recomendação, tem um linkzinho ali também. Perfeito. Tem muito conteúdo bom, é uma atuação muito grande. Então, assim, como que virou esse mais ou menos 3 atos aqui, né? Associando a essa linguagem do teatro, né? Teve um ato do protagonismo, existe aí essa questão do choque de realidade, vamos chamar aí como segundo ato, e aí, sendo propositivo, né? Coloquei aqui, chamei esse terceiro ato da reabilitação, né? Então, basicamente, a nossa conversa aqui vai ser mapear um pouquinho do conteúdo dessas 3 fases, Perfeito. o que me chamou a atenção em cada uma delas, para daí a gente poder chegar lá no final, daqui para frente, como que seremos, né? Perfeito. Vamos lá.
Então, assim, nessa busca por protagonismo, a gente viu e observou, já pode ir também para o próximo, Otto, por gentileza, Claro. algumas iniciativas que elas em si, é óbvio que são muito boas e permanecem, né? Mas a gente via, e aí eu estou vendo aqui que o Enelvo está nos acompanhando, né? O Enelvo lá atrás ele tinha um slide, eu nem sei se era o Enelvo, era a gente, enfim. A gente usava, tinha assim, um tal do supermercado inovação. Inovação, ela ficou tão batida, mas tão batida, mas tão batida, que se comoditizou. A gente vai falar isso um pouquinho ali na frente também. Mas, enfim, todas essas iniciativas de hubs, de labs, sprint para cá, aí pegou o Lean Agile lá, com POCs, aí entrou a questão do Corporate Venture, criaram o CIO, novamente, aqui eu não estou fazendo críticas individualizadas a cada uma dessas iniciativas. O que eu estou querendo trazer como provocação é em que medida essas iniciativas tinham um alicerce real e objetivo nos resultados das empresas. Porque na medida que isso não existia, e eu participei de várias iniciativas, fóruns de investimento para atração de capital, de venture capital, innovation days, desafios de startups, enfim, foram muitas e muita gente. Lá na federação teve muita coisa bacana. E não estou aqui desmerecendo isso e dizendo que a gente fez errado. Não, pelo contrário. Eu estou querendo ver se o fazer pelo fazer, isso em si não gera o resultado. Então, por isso que fala assim, inovação virou performance. Não em si, esses atividades ou esses ativismos em si é que não necessariamente estão vinculados a resultado. No próximo, por gentileza. Opa, tá aí. Então, aí que vem essa questão, né? Que as empresas, elas priorizaram os espetáculos da inovação, né? Como os eventos, os prêmios, em vez do real impacto do negócio. E aí eu trouxe aqui algumas imagens, né? A gente teve essa capacidade, né? A indústria, vou chamar assim, teve essa capacidade de produtizar a ponto de fazer esses shows, né, para as pessoas verem pela TV, virou entretenimento. Quer dizer que no Shark Tank todo mundo que passou lá era uma fraude? Não, não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que a gente estava imerso num meio e num ambiente que deu espaço e deu palco para esse tipo de ação sem necessariamente estar com muito, e aí vem a experiência chinesa, com muito pragmatismo nessa atividade. Poxa, quantos eventos que eu participei foram fantásticos, mas quantos ficaram só no evento? Quantos eventos de Demo Days tivemos, Innovations Day, que foram bacanas, mas muitos também ficaram só naquele momento daquele evento. Eu procurei aqui aquele meme, eu não encontrei exatamente, eu ia botar o GIF, mas eu acho que, não sei se você lembra, Otto, era do startupeiro lá no octógono, ele dando sim, esse é clássico, que quando eles estão jogando capoeira e tal, e aí vem o cara e dá o choque da realidade do mercado. Isso, e pá, né? Num golpe só já nocauteia ele, né? Então, aqui, mesmo. Essa imagem ali é meio para referenciar esse meme, né? Desafios de startups para cá, para lá. A gente via entidades de apoio promovendo esse tipo de eventos, tão somente para gerar o evento. Mais uma vez, vou sempre repetir, não estou indo contra o evento. E aí, Otto, por favor, você é meu espectador aqui de primeira mão. Se precisar fazer algum ajuste nessa fala, mas para passar a mensagem precisa, novamente, não é o evento em si. É assim, qual é a finalidade de se participar do evento? Porque eu já vi gente... supostos investidores que, na verdade, eram consultores para pegar equity de startup. Né? Então, gerou-se uma indústria. Isso eu quero criticar frontalmente. Né?
quando não está associado a uma dor de mercado, quando não está associado a uma expectativa de retorno financeiro daquilo em bases sólidas, né? Eu citei uma vez, Couto, numa palestra que eu fui fazer no Conecta Pinhais sobre o IoT no nosso dia a dia, como ele está inserido, etc., e sobre inovação. E eu estava tentando lembrar quem é a autora, tem uma autora de um artigo, uma americana, e que ela diz o seguinte, que inovação, né, eu estou aqui fazendo uma adaptação, né? Que inovação que não gera resultado é invencionice, não é inovação. Isso, pode. Então, a gente foi eu acho tão que corrobora muito, conceito, né? Acho que corrobora muito com o que você está colocando aqui. Né? Isso. Quer dizer, eu vou fazer um evento, eu vou gerar um hackathon, eu vou gerar tá, e qual é o objetivo real, final? Se for só realmente promover, porque eu também vim do marketing, então às vezes você quer promover a marca, gerar branding, awareness, etc., também é válido, desde que esse seja um objetivo claro. Isso, imensurável, né? E não um teatro, como você bem colocou. Isso mesmo. Aqui. Então, assim, como última fala aí desse slide, né? Então, assim, eu observei, eu interagi, a gente trabalhava prestando consultorias, por exemplo, de programas de inovação aberta, né? Entre grandes empresas e startups. Mas você via que, assim, o time de inovação, geralmente, querendo mostrar resultado, querendo gerar um movimento, uma inércia, mas muito em torno do programa em si, de fazer a conexão em si, que é um meio, não é um fim. Né? Então, assim, o evento e todas essas iniciativas aqui, elas devem ser enxergadas e compreendidas e são válidas na medida que ocupam o espaço do meio e não do fim. Então, se esse meio não encontra um fim muito bem determinado, mesmo pegando esse tema mais difícil de se medir, né? Que é reconhecimento de marca, mas quem é da área sabe como fazê-lo, né? Mas se esse é o fim, ok, mas meça isso exatamente como fim, para você poder avaliar se foi atingido ou não atingido, ou atingido parcialmente, em que medida, e assim sucessivamente. Né? Então, o que o Steve Blank traz neste artigo, que eu referencio mais uma vez, e corrobora com minha observação, é que sim, vivemos essa fase de muitos anos, e aí, claro, realidades de timings diferentes, de país para país, mas não um fenômeno brasileiro, né? Mas obviamente aqui como brasileiro eu trago para a minha realidade, para a nossa realidade, para a gente poder criticar de uma maneira muito tranquila e construtiva para poder avançar para o próximo ato. Vamos lá. Por favor. Então, assim, eu gosto aqui aqui eu tô, essa a bigorna da realidade, eu nem sei, eu estou referenciando o lá da JP Pan, lá do Pânico, né? Eu gosto dessa expressão da bigorna da realidade, porque, assim, a bigorna é algo pesado, né? Então, assim, quando tem esse choque de realidade, né? É porque tem algo pesado que vem ali na mesa, o elefante na sala também tem essa expressão, né? Eu acho que por conta dessa conotação de peso, né? Então, o próximo, por gentileza, já entrando no segundo ato, né? E aí vem uma parte, aqui uma reflexão, né? Talvez, tentando fazer uma contracrítica dessa questão do teatro da inovação, é que existe um dilema essencial da inovação. A própria essência da inovação é tratar com sonho, às vezes esse sonho é uma ilusão, e às vezes ele precisa se materializar na realidade. Então, aqui trazendo, depois eu não sei se todos associaram aí as imagens, né? Mas toda inovação, ela nasce de uma visão, ela nasce de um sonho, ela nasce de uma expectativa. Quer dizer que, por não virar realidade, ela foi teatral? Não, não necessariamente. E aí eu gosto muito do case da Teranos, né? Que eu acho que é super elucidativo, porque eu estava conversando com um colega de trabalho, que ele já foi empreendedor, ele já foi funcionário, e ele estava falando, pô, eu vi eu trouxe aqui o filme, né, o Dropout, mas eu acho que também tem
eu estava procurando, mas eu acho que eu também vi um documento. Agora eu não sei se é o Dropout, não. O Dropout é um seriado, série, mas também tem um filme. Eu estava procurando um filme e não encontrei, mas também tem um filme que conta esse caso da Elizabeth Holmes, né? Que ela criou a Theranos, que em cima de uma única gota de sangue seria possível fazer vários exames de saúde a partir disso, né? E eu não quero aqui gastar muito tempo explicando o que houve, mas quem é mais jovem, né, e ainda não viu, assista, é muito legal. E aqui eu poderia entrar sobre o viés da crítica, de como ela, mesmo diante ali das evidências que a tecnologia não estava pronta, ela continuou avançando. Eu posso criticar a empreendedora, ou eu posso criticar a de venture capital, que foi botando dinheiro em torno disso, mesmo sem ter as evidências concretas, científicas daquilo. Eu posso criticar as grandes empresas, como o caso da rede de farmácias aí, que absorveu, como um dos grandes dilemas que as grandes empresas passam de conseguir trazer inovações, e eles viram ali, talvez, uma tábua de salvação. Eu posso ter N críticas, né? E eu acho que todas elas são pertinentes de serem feitas, porque foi um caso muito, muito emblemático. Perfeito. Agora, aqui, eu não estou querendo botar essa ênfase nessas más condutas que houveram e existem no mundo dos negócios, né? Às vezes deliberadas e às vezes por uma expectativa do próprio empreendedor, e a grande defesa dela, ela fala assim, cara, em todo o processo eu estava lá acreditando, né? Então, novamente, eu não quero fazer aqui juízo de valor e nem na posição de juiz. Eu estou querendo realmente trazer que a inovação, ela carrega consigo mesma uma visão que não está concretizada. E o fato de não concretizá-la não deve desmerecer necessariamente a visão e o sonho, a não ser que perceba-se que é uma ilusão. Né? E aí aqui esse caso da Theranos trata um pouco nisso, né? Sim. Então, em determinado momento ali da história deles, onde estava latente que o equipamento não dava, eles criaram toda uma logística para levar o sangue, que aí foi eu perdendo as capacidades de fazer o exame correto, até lá a Califórnia para fazer. Então, isso é óbvio que era notório que é uma má conduta, né? Mas, sim, assim, vamos trazer talvez lá no sonho da empreendedora, ainda ali em Stanford, estudando, tal, existia, acredito, né? Enfim, algo legítimo de que era possível, e a inovação sempre parte disso, de uma expectativa de que é possível. Agora, entre ser possível e se realizar, é isso que eu trago como dilema essencial da inovação. O próximo, por gentileza. Então, assim, como que essa bigorna começa a diferenciar do que é um sonho, como eu acabei de falar, um sonho legítimo e uma expectativa legítima, do que aquilo que é uma ilusão ou do que não se torna realidade? É quando eu começo só a atuar com POCs e pilotos. Nossa, como eu vi isso, Otto? Eu vi muito isso e eu participei disso, né? E hoje eu vejo assim, sem a maturidade, talvez sem essa experiência que eu tenho hoje, de tratar isso como meio e não como fim, né? Então, se não gera um contrato comercial, não serviu para quê? Para que eu vou validar um conceito se eu não tenho esse objetivo de gerar um contrato comercial, esse contrato, por sua vez, gerar receita recorrente, como eu vi, Otto, startups sendo utilizadas para serem atores desse teatro de inovação de grandes empresas, né? E adaptando suas tecnologias para uma realidade, uma dor pontual, ou seja, saindo da sua premissa, né? Eu acho que startup, perfeito. A gente pode ir lá para Steve Blake, o que é uma startup, né? O que ele conceitua, né? É muito mais um momento de vida da empresa até encontrar um modelo de negócio escalável, né? Então, assim, participar desse teatro foi uma das grandes forças e pressões para deixar de ser o que ela era originalmente oriunda ou deseja ser, que é desenvolver soluções escaláveis, né? Aqui eu acho que você tocou em pontos bem sensíveis desse modelo, não só desse contexto que você traz sobre inovação, sobre a realidade que as startups enfrentam,
Eu sempre costumei dizer, eu entrei no meio de startups de inovação em final de 2015 para 2016, e uma coisa que sempre me chamou a atenção é que você tem que estar startup. Estar quer dizer, bem como você falou, é um modelo inicial até que você encontre um modelo de negócio definitivo, escalável, que o caixa gerado te sustente. A gente teve o choque pós-pandemia de quando os investimentos pararam de querer custear crescimento a qualquer custo, e isso que você traz sobre as empresas utilizarem, e talvez, eu não sei se o tema é fragilidade, vai ser interessante te ouvir, mas eu vejo como fragilidade das startups que passam em alguns momentos ali, como qualquer pequeno negócio que está no seu início, de precisar gerar caixa, gerar negócio. E aí acaba caindo na tentação de qualquer POC, pelo potencial. Mas é um cliente tal, ele é gigantesco, se eu atender, eu consigo. E aí olha o pontual e esquece a premissa daquilo que se projetou como sendo grande negócio escalável. Não sei se fez muito sentido aqui o que eu coloquei. Não, total, Otto. E até eu associo também não só as startups, mas até empresas de médio, grande porte, que estão em busca de uma receita nova, né? Então, assim, sempre que você tem esse desafio, né, de buscar uma receita nova, no caso da startup é a única receita, né? Mas uma empresa de médio, grande porte, passa a ser uma receita nova, uma solução nova, um serviço novo, e principalmente quando você vê uma receita caindo, né, e você vê que o teu negócio está ameaçado, você passa a sofrer a mesma pressão que uma startup, né, que um empreendedor que precisa gerar caixa. E isso, a capacidade disso de te tirar do foco é gigante. E é muito difícil, né? Então, concluindo esse pensamento desse slide, então, assim, só essa questão, assim, até esse projeto da Polícia Federal, assim, eu passava pelo termo deploy muito rapidinho. Era muito development, né, desenvolvimento, e deploy, que é implantação, passava por e não tem como. Não tem como eu imaginar uma POC, por mais que seja para validar um conceito, sem minimamente levantar esses requisitos de deploy, porque senão eu estou novamente focado no meio e não no fim. E necessariamente vai ter que passar por uma engenharia, vai ter que passar por uma implantação, vai ter que passar por uma integração, porque senão não sai do outro lado. Perfeito, perfeito. Aqui, outro fenômeno, assim, para ajudar, dando uma aceleradinha, né? É só um gráfico que pegou ali, enfim, de como tem uma redução dessa onda de investimento de CVC, né? Do Corporate Venture Capital, né? Então, novamente, é só um retrato de uma observação de como esse movimento, né, do teatro, ele pode ser também associada a uma redução do movimento de Corporate Venture Capital, né? Eu não falei besteira, né? Porque eu falei antes aqui que houve uma mudança no volume de investimento disponível, aí por questões econômicas, etc., de o cara ver que tem outras coisas que ele ia investir e iam dar mais retorno, mas também por essa visão de seguinte, peraí, esse dinheiro é para gerar crescimento de caixa, o teu caixa tem que bancar a tua operação. Investimento é para ampliação, coisas que eram confundidas antes e que talvez também motivadas por essa choque de realidade que você está trazendo, né? Isso mesmo, isso mesmo. E óbvio, tem uma questão, eu não sou economista, mas enfim, conheço pouquinho, tem uma questão da liquidez dos mercados, né? Então você pode ali mais ou menos associar também a pandemia do Covid, né? Então, como esse choque de liquidez nos mercados, taxa de juros baixa nos Estados Unidos, como isso também foi um dos combustíveis, né? Então, se de um lado eu tinha um empreendedor ávido por palco, existia também de um outro lado, uma liquidez no mercado com taxas de juros baixíssimas que ensejava muito capital no mercado, que acabou retroalimentando todo um sistema, né? E esse choque vindo ali depois da pandemia, ele ajudou também a trazer essa bigorna da realidade também sobre esse aspecto, né? E para finalizar, né? Então, assim, eu resumi ali no próximo slide esses 4 vetores, né? Que atuaram assim simultaneamente para nos trazer a atenção,
né, nos provocar novamente a verdadeira vocação do que deve ser a inovação, que é o custo do capital, né? Enfim, tanto posso falar globalmente, como obviamente aqui no Brasil a gente percebe isso de maneira muito mais evidente, essa pressão de EBITDA, né? Então, assim, a gente vê, principalmente as empresas que não estão inseridas em toda a revolução que a inteligência artificial está trazendo, como as margens têm caído, né? Seja por uma maior competição, seja por um aumento de custos, né? Isso mesmo na China, eles estão percebendo aumento de custos lá, de matérias-primas, custo de energia muito forte, e isso, se você não consegue incorporar no preço, e a tendência não é incorporar no preço, você vai ver uma redução de EBITDA, né? Então, você vê, a gente viu também, puxa, na hora, aprovei a POC, na hora de implementar, não implementava, seja por problema de requisito, de funcionalidade, de integração, seja porque não existia uma dor ali realmente que a área fim, porque as áreas de inovação sempre vão estar atuando como área de negócio, né? Ela, via de regra, ela tem que entregar isso para uma área que vai aplicar, seja para uma inovação no processo fabril, seja para uma melhoria do serviço, enfim. Mas se esse no-gap de implementação não for concluído, isso traz a realidade à frente, né? E, por fim, assim, o que a inteligência artificial entregou nesses últimos 18 meses foi muito maior, né? E a gente acaba de ver aí a divulgação dos balanços das big empresas de ar, né? agora, no mais recente do primeiro trimestre, né? Como elas já estão trazendo muita receita da IA, né? Então, assim, resumindo aqui, tentando fazer uma brincadeira, né? Em 18 meses entregou muito mais resultado que 15 anos de toda essa euforia, desse movimento teatral, vamos chamar assim, só sobre esse viés crítico da inovação. Perfeito, perfeito. E aí, para finalizar, né, enfim, mas e aí agora, a partir de agora, né? Então, assim, eu realmente, olhando para a minha empresa, olhando para a minha atuação profissional, seja eu um profissional de inovação, ou seja eu um profissional que faço inovação, né? Então, assim, não existe... Algumas empresas nem têm mais, ou nunca tiveram, mas, assim, querendo ou não, também não gosto de dizer que inovação é para todos, mas quem faz inovação nas empresas, né, passou por realmente eu identifiquei na minha trajetória, na minha jornada, algumas iniciativas que ficaram muito no movimento e pouco na acabativa. Depois identifiquei que, existe um contexto que me trouxe isso, a visão, a esse entendimento. Tá, e agora? Né? O que eu faço? Né? E aí, obviamente... eu não estou aqui na posição de ser prescritivo, né? Então, passa 1, 2, 3, mas sempre que a gente vai montar um slide, a gente tenta contribuir para que isso, para que a audiência perceba alguns elementos, né? Mas eu farei isso aqui nesses slides, mas sempre com essa ressalva, né? Não existe prescrição, fórmula mágica de um... A gente sempre fala das consultorias, já fiz muito consultoria, né? O consultor sempre fala aquilo que é fácil de falar, é difícil de fazer e tudo mais, mas enfim, são colocações de aprendizados que um item pode servir mais, outro pode servir menos, mas enfim, tem um compilado aí nesse terceiro ato sobre como a gente pode se reabilitar. Vamos lá. Então, vamos lá. Então, assim, esse ponto 1, assim, sempre que eu vejo assim, Otto, quando está difícil, uma decisão difícil, um contexto difícil, sempre volte para o básico, né? Então, muitas empresas que têm um processo de turnaround, né? Uma lema assim, back basics, né? Voltar ao básico, né? Então, assim, qual que é a grande questão? Qual a dor? Isso, né? A gente trabalhando com empreendedorismo, tal. Qual a dor que vai ser solucionada? Eu acho que você colocou uma coisa aqui que, inclusive, é o meu ponto sempre de questionamento. Mais até do que a dor, qual é a dor e a disposição a pagar, que você coloca aqui, né? Sem dúvida. Porque tem dores que as pessoas irão conviver. Que elas não vão ver essa relação de uma maneira simplista, custo-benefício, ou não vão ver algo que fala assim, não, aqui eu pago. Aquela história eu tô com a unha encravada,
mas não está tanto. Então, eu estou aguentando andar, eu vou com ela um tempão. A hora que meu dedo estiver caindo, eu paro para ir no podólogo. Isso. Nos negócios, nas empresas, né, nas indústrias, a gente vê isso acontecer. Então, essa é uma medição importante que você traz aqui, essa evidência. Existe uma dor e há a disposição de pagar para resolver essa dor? Ou o que se vai pagar, o retorno sobre isso, justifica? É fundamental. Exatamente. E aí, associando, porque isso vai dar a base para você poder medir logo na sequência, né? Porque você tem que ter essa métrica de adoção, né? A gente teve uma interação muito bacana com a Universidade da Califórnia, né? E a UCLA, lá em Los Angeles, em que eles tinham uma disciplina que você ajudava a aplicar a curva de Moore. A curva de Moore é um estudo clássico, né, que fala lá dos perfis de adoção de inovação, dos inovadores, os early adopters, o terceiro, até os retardatários, né, o laggards. Sim, né? sim. Então, ele ajudava você a tangibilizar essa curva para o seu mercado, para a sua atuação, né? Então, assim, essa ênfase muito, muito, muito sistemática, agressiva e de alguém que busca dados para você poder realmente medir, né? A gente reconhece que existem essas fases de adoção, mas saber precisar qual que é o público do ICP em cada uma dessas fases e quando que eu preciso começar a transicionar entre elas é dificílimo, não é trivial, né? Aí vem a questão de decisão, né? Para você, uma vez tendo mapeado esses indicadores, né? Você poder ter mesmo esses marcos, né? Bem explícitos. E aí, o explícito, novamente, eu falava ali, cara, mas na realidade é difícil, como fazer? Mas tenha consciência do melhor que você pode dispor naquele momento. O problema é ignorar que este fator não está sendo levado em consideração, né? E aí, por fim, a questão da contribuição em cash, em dinheiro. O que isso vai estar gerando mesmo de acréscimo de receita, redução de custo, ou, consequentemente, aumento de margem, e assim sucessivamente. Próximo, por gentileza. Vamos lá. Então, assim, né? Aí vem essa onda que está passando, varrendo. Eu tive uma experiência aí diretamente com inteligência artificial, no hub ali do Senai de inteligência artificial. A gente fez muita coisa, passou muita coisa, mas assim, é incrível. Passa tempo, eu fico cada vez mais assustado, né? Então, assim, mesmo trabalhando, assim, é aquele misto de sentimento, né? Puxa desse medo que paralisa versus esse medo que fala, cara, se eu não me mexer agora, eu tô morto, né? Então, assim, a grande questão, olhando, aplicando isso, né, para quem faz inovação, né, é realmente estressar a IA no máximo que ela pode, né? Enfim, em termos de capacidade de simulação, compilação de dados, enfim, isso não precisa ficar chovendo no molhado, mas tem questões que eu vi isso muito lá na China, ali, Otto. Certo. Assim, na feira, né? Todo mundo com uma mentalidade muito clara. Eu não estou aqui, principalmente os vendedores, né? Eu não estou aqui passeando, eu estou aqui para te vender. Então, se eles não percebem uma disposição clara de você de comprar, não quer dizer que você vai fechar o negócio ali na hora, mas ele é treinado para capturar essa disposição de fazer negócio. E essa dimensão de fazer negócio, a gente percebe na interação humana. Então, se a gente não percebe, e é engraçado, né? Que eu estava lá, e você vê como é sutil, né? Eu estava lá, um fornecedor nosso chinês nos acompanhou até a Canton Fair, ali em Guangdong, e eu fiz a inscrição e ele não pôde fazer. Eu fiz ali no dia, tinha feito até um dia antes, ele foi fazer na hora, mas teve outro colega brasileiro que fez no dia, mas ele não conseguiu fazer. Eles travam a entrada de chineses no evento, porque assim, o chinês que está no evento é o chinês que é o expositor. Esse outro tem um screening da inscrição dele e ele não conseguiu, ele foi até lá, conversou, 2, 3, tal, não deixaram. Então é toda essa orientação, né,
para fazer e para fechar negócio. Então, Perfeito. isso da relação interpessoal é o principal. Principalmente eu estou falando ali naqueles ciclos de inovações de validação de ideia, de você Uhum. colocar isso para testar e para você capturar. Isso realmente eu consigo emular, eu consigo simular e tudo mais, mas no final do dia, para eu fechar negócio, eu vou ter que ter essa interação que aí, obviamente, é o ser humano dos dois lados que tem que estar interagindo. Eu acho que eu puder contribuir um pouco em relação a isso, a gente, né, a Truework é uma empresa de tecnologia, de desenvolvimento e de soluções complexas de tecnologia, e a IA faz parte do nosso dia a dia, a gente tem sido cada vez mais IA-driven, né? E no dia a dia comercial, que está sobre minha tutela, a gente vê o quanto ajuda, inclusive para projetar cenários, para validar intenções de compra ou não, sinais, fazer esse mapeamento que, do tempo que eu tinha cabelo e estava na área comercial do lado publicitário, isso era no feeling. Você não tinha esse ferramental todo, né? Validar um mercado, uma nova possibilidade de ideia, rodar um GTM, ou no mínimo fazer um Tansan com mais praticidade. Ontem mesmo, a gente estava fazendo uma análise do nosso funil e das etapas, e vendo o que estava dando mais resultado ou não, eu iria sentar no Excel, e talvez fosse uma tarde ali para conseguir gerar os gráficos e análises que eu queria, em que minutos a IA, dentro do meu Excel, rodou para mim, trouxe algumas ponderações, eu fiz algumas correções, o papel corretivo, como você diz, ou até recentemente na estruturação de testes dentro do nosso time de QA, em que a IA ajudou a elaborar em 30 minutos 100 diferentes testes. E o papel do nosso QA passa a ser aquele que constrói como diz aqui, confiança ao longo do tempo, etc., de validar, de aprimorar. Então, o ganho de assertividade, de possibilidade, de produtividade, para quem quer inovar ou melhorar, né? Às vezes eu acho que a palavra inovação, em alguns casos, vai poder ser substituída por melhoria. É absurdo, e é inevitável. Não tem, não dá para querer remar contra, né? Isso mesmo, isso mesmo. E aí, caminhando para o finalzinho, né? Então, assim, essa desconstrução, né? Desse estigma, né? De uma área, né? E, novamente, não que não precise ter as áreas, inclusive eu sou um defensor que tenha, né? Mas, assim, não mais uma vez, não é o fim em si mesmo a área, né? É sim a gente ter essa condição de atuar como competência, né, distribuída e principalmente cada vez mais associada com a área ou às áreas de negócio, que em alguma medida vai estar lá no front com a equipe comercial ou com quem está responsável por fazer a venda, seja, enfim, um key account, seja uma venda digital, enfim, seja qual for o mecanismo, no final, a ponta da lança é o processo comercial, né? No próximo, por gentileza. Se você me permitir, eu acho que eu só queria destacar para quem está nos vendo aqui, acho que essa proposição de visão sobre inovação como competência que você colocou, achei sensacional, e principalmente o terceiro item aqui, ó, linguagem de operação, da operação e do cliente, né? E o último, valor mensurável, quer dizer, não é só teórico ou só hipotético. A inovação, ela é algo palpável, né? Isso. E assim, essa tangibilidade, né? Assim, isso eu vi lá na Califórnia, né? Então, assim, como que a IBM virou o que era, né? Então, assim, um pouquinho ali nesse momento de crash, né? De 29 da Bolsa lá nos Estados Unidos, eles decidiram manter o investimento. E aí tem alguns teóricos de inovação que falam que justamente esse é o momento de desplugar do mercado, né? Então, o que é mais comum de acontecer? Tem uma crise, redução de orçamento, reduz e corta a inovação. E aí o elemento anterior ele diz que não tem como, né? Não tem como você reduzir uma função tão core. Né? Claro, se adapta alguma coisa, mas assim, no limite teórico falando, corta-se. Não tem como. Se está cortando é porque não está cumprindo o papel, não é uma competência. Né? Perfeito. E aí,
avançandinho aqui, relações são como ativo de Arnold sem Indexa, né? A questão de confiança, essa navegação, né, de todo esse processo, né, é mais do que a tecnologia em si. Eu estou aqui assumindo que a tecnologia tem o seu papel e ele é plenamente reconhecido e não é passível de questionamento, né? Mas você tem esse sentido por trás, né, que é o contexto dessas interações, o contexto dessas negociações, o contexto dessa métrica que está se buscando de gerar uma receita nova, isso tem que estar com o ser humano ali, com esses profissionais que estão conduzindo esse processo à frente, né? Não, eu acho que não seja, não vi ainda, pelo menos, experiências, né, de automações nesse sentido, né? Você vai certamente poder botar. Couto, eu acho que o Couto travou aqui. Aguardar um pouquinho, pessoal. Opa, agora voltou. Vamos lá. Teve uma pequena pausa, né? Tá. Então acho que podemos ir ali para o próximo, por conta do horário. Vamos lá. Esperandinho aqui, né? Então, assim, o processo de revisão de carteira de iniciativas, não ter nenhuma dó, nenhuma receio, né? de descontinuar projetos, né? O Pionel tem que ser o grande norteador disso, né? O que ele está me gerando ali como esse resultado, né? De profit, né? Que eu estou trazendo para o negócio. Essas redes de confiança, como são importantes num processo de construção de algo novo, né? E aqui eu estou muito imbuído assim, de geração de receita nova, até mesmo se eu não estou gerando receita, não é até diferente de uma melhoria. O incremental você já consegue, você tem evidências, né? Mas quando você não tem muitas dessas evidências, volte-se para a sua rede, e a gente vê como, né, mencionamos aqui o Vale do Silício, e todos aqueles negócios foram muito em torno dessas redes de relacionamento que promoveram no início, na fase inicial, a solução, né? E para final, não é uma questão diária que eu estou me dirigindo mais aos profissionais de inovação como eu e outros aí que estão assistindo, não é a área em si, é o que nós, né, devemos e queremos promover como resultado para o negócio das empresas, que no final do dia é o mandatório. Então, acho que é isso, Otto. Acho que o próximo slide ali é só uma saudação final, né, de contribuição das provocações, né, provocação que eu tenho passado e experimentado para tentar ser um profissional melhor e um profissional que atua numa área que não é que tem deixado a desejar, mas eu tenho certeza que pode fazer muito mais e deve fazer muito mais. Eu acho que, primeiro que eu estou a agradecer, acho que foi um papo e um conteúdo muito legal. Eu acho que ele vai além da questão de profissionais da área de inovação. Eu acho que para qualquer pessoa que tenha um negócio, que seja ela uma startup, um pequeno, um grande negócio, essa visão que você trouxe vale para quando você pensa. Principalmente, eu vou trazer alguns pontos importantes, tá? O 2 que você trouxe aqui, mate projetos com carinho. A gente, quando começa um negócio, a empreender de qualquer forma, a gente tende a se apaixonar pelas nossas ideias e produtos e serviços. E quando a gente é apaixonado, é difícil enxergar a realidade. E aí entra o ponto 5 que você trouxe aqui para mim, que é defender resultado. Quando a gente está focando no resultado, e, lógico, com uma estrutura de indicadores bem pensada, planejada, para você não virar um assassino a qualquer custo, isso ajuda muito, principalmente quando a gente fala de perenidade, né, do negócio. E todo mundo tem dificuldade de achar que eu costumo brincar que o cara que tem uma ideia, né, principalmente no meio da inovação,
e do empreendedorismo é que é difícil você ver que o teu filho, na verdade, é meio carsudinho, meio ranhentinho. Né? Você sempre vai achar que ele é lindo, maravilhoso. É natural, né? Afinal de contas, ideias e produtos e negócios começam quase como um filho para quem começou a desenvolver. Mas isso, às vezes, pode custar muito caro, como eu acho que essa tua provocação, que é o preço que se pagou até então de não ter um olhar um pouco mais pragmático e focado em resultado para a inovação como um todo no Brasil, né? Isso mesmo, isso mesmo. E só pipocou aqui para mim, Otto, eu vou entrar numa saia justa aqui que o Anel me colocou no top 3 aqui das empresas mais inovadoras. Certo. Assim, eu não gosto de fugir de cilada e também nem me colocar em enrascadas, né? Então, assim, é super difícil, né, de responder, mas vamos lá. Assim, o que veio, assim, eu gosto muito da Prate Dona Duzi. Eu vou pegar do lado oeste vindo para cá, tá? Da Prate Dona Duzi, pelo que representa, os empreendedores, a empresa e os empreendedores. Eu acho que esse mix ali é fantástico, culminando hoje com a iniciativa lá do Bioparque, né? Não tem como dissociar da Prate Dona Duzi. Indo ali mais para, e aí eu espero abarcar todo o ecossistema ali de Campo Mourão, né? A ProSolos, né? A ProSolos é uma empresa que também eu tenho muito carinho, muito reconhecimento de como eles têm crescido, né? Aí conversa muito com o agro, e inclusive com spin-offs, né? O Fernando, que a gente conhece, né, Nelvo? E a terceira, puxando aqui mais para a região metropolitana, eu acho assim, não dá para a gente deixar de falar da Positivo. É uma empresa assim que, para nós, né, paranaenses, do impacto e da sua capacidade de reinvenção. Né? Eu acho que é isso que eu queria elencar aqui. Então, como um brasiliense, mas radicado por amor aqui no nosso estado do Paraná, eu procurei aí daí de oeste até aqui o lado leste, elencando algumas empresas, mas assim, para não fugir da enrascada, mas para posicionar alguns elementos assim de diferentes portes, diferentes segmentos, empresas que engrandecem o nosso estado. Eu vou aproveitar aí a tua carona e a pergunta do Nelvo. Eu colocaria também, porque talvez muitas pessoas não enxerguem como inovação, mas o Grupo Boticário, que não é da tecnologia, mas que no seu modelo de ver o negócio, seu investimento em BI, em inteligência, em dados, e como direcionou o seu negócio a trabalhar a partir de dados a respeito do comportamento do consumidor, do mercado, etc., também é muito grande, não é à toa que é a empresa que é, né? Sim. E ainda uma empresa limitada, né? Não local de empreendedores. Local e etc. Então, acho que temos aí bons exemplos paranaenses aí. Temos muitos. E o Enelvo também fez parte aqui, né, do Habitat Sinai, acho que na tua época também, né, Couto? Sim, exato, foi colega nosso, está lá em Campinas, hoje aí está atuando aí no mercado. Grande Enelvo, obrigado por ter nos acompanhado, viu, Enelvo? O Enelvo é um grande parceiro. Isso mesmo. Pô, Couto, mais uma vez, cara, muito obrigado. Obrigado pela aula. Eu acho que foi provocativa, mas não é aquela provocação que a gente faz com o nosso amigo que torce para o time contrário. Ela é aquela provocação no sentido de instigar a pensar fora da caixa um pouquinho, a olhar com outro viés. E no Brasil, empreender não é fácil. O meu objetivo no mestrado, inclusive, é tentar levar uma maneira de pessoas ainda na fase de ideação, principalmente quando a gente fala do empreendedorismo de sobrevivência, algo que eu aprendi junto com o Sebrae, e que é a realidade do emprego no Brasil, é o empreendedorismo de sobrevivência, é o que mantém, é o que sustenta os empregos no Brasil. Não são as grandes empresas, né? São micro e pequenas. Então, assim, eu vou falar para você que muito do que você falou aqui, cara, eu já estava pensando, isso aqui eu posso pôr na minha dissertação aqui, vou citar o Couto aqui, porque a gente precisa dessa provocação de entender que, seja uma inovação, seja um novo negócio, seja um novo produto, seja um novo serviço, ele
tem que ter esse olhar que você trouxe com muita precisão de qual é o resultado que eu espero. É possível implementar isso, gerar escala. Tem alguém que está disposto vai resolver a dor de alguém que está disposto a pagar por ela. Né? Esse olhar pragmático que você trouxe, com a experiência toda que você tem de inovação, numa empresa como a Akiyama, que é extremamente inovadora, foi muito legal. Cara, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua atenção, e eu espero que o pessoal que não pôde assistir ao vivo, depois assista, seja no nosso canal no YouTube, seja ali no nosso LinkedIn, porque eu entendo que você trouxe um conteúdo muito valioso. Muito obrigado, viu? De nada, Otto, é uma satisfação e um abraço muito grande para todos os colegas da Truework. É uma empresa que está na luta, batalhando, dia após dia, ano. Acho que perdemos aqui o contato com o culto. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado e um excelente dia para todos.